Oi pessoal, eu sou Flávia Krenhofer, eu trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Eu estou aqui em Belo Horizonte fazendo um dos cursos de Petor, que é uma ferramenta de autotransformação, um caminho de autotransformação maravilhoso. Eu descrevo abaixo o link e eu quero falar sobre um ponto muito importante, muito fundamental, tanto para terapia, para autoconhecimento, que é o nosso relacionamento com os pais. Quando a gente escuta a história de uma pessoa ou a nossa mesmo, quase invariavelmente vem a nossa história de infância, mágoas que a gente tem, ressentimentos, frustrações que a gente passou. Então, segundo Petor, nossos pais, eles são peças-chave, digamos assim, as neuroses, os defeitos, os problemas que os nossos pais têm, as frustrações que eles nos causam, são importantes para a gente ter acionado as nossas feridas de alma. Então, o Petor tem esse lado transcendente no seu ensinamento, trata da evolução do ser humano enquanto alma, de vida para vida, enfim, a gente não chegou aqui como uma página em branco. Então, eu quero deixar claro que não é uma terapia tradicional reconhecida pelo MEC, que se dê em universidades, né? É uma jornada de autoconhecimento muito original e, enfim, então talvez esse vídeo não sirva para todo mundo, mas eu queria que, embora mesmo que você não tenha, não compartilhe com certas crenças, que você escute esse vídeo no sentido de abrir um pouco a questão do relacionamento com os pais, porque a gente escuta bastante na nossa história, na história das pessoas, reclamações. Meu pai foi assim, meu pai fez isso comigo, minha mãe fez isso comigo, por isso eu sou assim. Então, na verdade, eles têm essa grande tarefa, é uma tarefa maior do que a mera personalidade, defeitos de personalidade, de nos frustrar. Todos os pais, eles têm sim a obrigação de frustrar as crianças e algumas vezes isso se faz de uma forma muito dolorosa, né? Violenta mesmo. Quando a neurose, quando aquela pessoa está muito comprometida com neuroses, a personalidade dela. E aí duas coisas podem acontecer. Ou a gente entra num processo de culpar muito aquele ser, né, que parece tão evoluído aos nossos olhos, ou a gente se culpa. Muitas pessoas têm uma espiritualidade elevada, acreditam em karma ou em qualquer outra coisa de sua religião, então passam a se culpar. Não, se a culpa não é dele, se o destino quis assim, a culpa é minha, que atrair esse tipo de coisa. Então você pula de culpar alguém para culpar a si mesmo, que na verdade é a mesma coisa. Então o que a gente tem que entender é que todo mundo passa por frustrações nessa vida nossa, nesse plano evolutivo, né? Isso faz parte da nossa jornada aqui na Terra. Mas quando a gente é criança, sim, a gente tem uma história, algumas pessoas muito carregadas. Hoje a gente é adulto. Quem tem que cuidar da nossa criança somos nós mesmos. A gente não tem que ficar querendo que os pais tenham uma redenção, que os pais venham se desculpar para a gente poder perdoar, que eles venham a admitir. A gente não precisa esperar nada das outras pessoas, na verdade. A mudança é interna, né?
Isso é difícil, isso exige sim um trabalho de autoconhecimento e exige pensar em algo muito maior do que o nosso próprio umbigo e na vida como 1 mais 1 é igual a 2, no olho por olho, dente por dente. Então isso também facilita um processo de perdão, de liberação, não de uma forma religiosa ou imposta, né? Naquele sentido de a Bíblia, o livro tal diz para eu perdoar, o fulano de tal diz para eu perdoar, mas eu não consigo, porque se a gente não perdoa, a gente também não se perdoa. E a ideia não é essa questão de perdoar, mas é um entendimento mais profundo de que sim, as pessoas ao nosso redor, elas vão apresentar muitos defeitos, elas vão nos frustrar. Daqui a pouco um parente nosso, nosso marido, esposa, nosso melhor amigo, amiga, vai nos frustrar, vai fazer alguma coisa, de repente nos magoar profundamente. E aí? E aí a gente vai ficar com o ego ferido, se fechar, que é uma outra questão, né? A gente aí se fecha, põe uma parede, diz não, nunca mais eu vou ser ferido desse jeito, porque eu baixo a guarda, olha o que acontece. E aí a gente começa a se anestesiar. Por isso tanta gente fala assim, eu não consigo me sentir feliz, nem em momentos prazerosos da vida, eu estou desconectado, por isso tanta gente se sente desconectado, né? Eu sinto, parece tudo meio irreal, eu tenho pânico, eu tenho depressão, ou seja, eu estou embotado, eu estou anestesiado por cargas de emoções reprimidas, coisas que eu tento fazer na base da teoria, porque falta entendimento, né? Falta uma compreensão maior de que, ok, eu tenho milhares de defeitos, a outra pessoa também, mesmo que eu me ache na suposta arrogância de que não, mas eu tenho defeitos, mas eu nunca faria aquilo que ela fez. Tudo bem que você pode ter um grau de consciência e, digamos assim, de neurose muito menor do que seu pai ou sua mãe, no sentido de nunca cometer coisas talvez violentas, né, abusivas, como eles fizeram. Mas a questão aí não é assim uma medição de força ou de qualidades e defeitos, mas você entender que hoje o seu caminho pode ser diferente. Você escolhe um caminho diferente para você, você escolhe, apesar das coisas que te aconteceram, não se defender para novos relacionamentos e você passa a confiar, né, na tua capacidade, nos teus recursos, de que você vai saber escolher pessoas que não vão ter aquele padrão, né? Aí você consegue não repetir o padrão, mas você só consegue não repetir o padrão de atrair para o seu campo uma pessoa parecida com seu pai ou com a sua mãe, ou com quem te frustrou, te feriu, se você estiver interiormente livre, se sentindo capaz, né, sem estar defendido, sem colocar um muro, ou seja, pronto para amar e ser amado. Isso também não significa que você vá ter que ficar próximo de uma pessoa que você não gosta, que não tem nada a ver com você, abusiva. Nem que você tenha que, eu tenho que sentir um amor profundo, porque você simplesmente dá total liberdade para outra pessoa ser o que ela quiser, né, ser. Isso aí já é um grande ato de amor. Não precisa ser aquela coisa assim, nossa, como eu adoro estar com a minha mãe, que a minha mãe é totalmente neurótica, mas nossa, eu adoro estar com ela. Então tem coisas que são assim irreais, né? Você não tem que se forçar, tá? Então, pessoal, é uma atitude interna de liberar o outro para suas próprias escolhas e você saber que você hoje pode fazer novas escolhas, se amando, cuidando daquela sua criança que foi ferida, dando para você mesmo as coisas que você
acha que não recebeu e que hoje você merece. Por exemplo, se você foi muito julgado na infância, por que você não para de se julgar tanto? No mau sentido, né? Então, você se trata hoje como você foi tratado e fica culpando seus pais. Ou seja, tem aí uma atitude de repetição, né? E aí a gente busca pessoas que vão fazer isso com a gente mesmo, né? Como um espelho. Ou a gente vai fazer isso com as pessoas, tá? Bom, então eu espero que tenha sido útil. Esse é o canal da psicóloga Flávia Krais. Se você gostou, compartilhe, deixe seu comentário e até um próximo vídeo.